Tá Bom, ruim? vamos lá. Tá, tá ok aí o som? Pelo menos aqui na gravação ele fica sem chiado. Boa noite para todos e para todas. Leonardo aqui falando. Estamos fazendo o encontro do Million Club Network e hoje vamos falar sobre relacionamentos e resultados. O quanto os resultados impactam nos nossos relacionamentos e vice-versa, né? Eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia abordar mais tema de desenvolvimento pessoal, mas é impossível separar, né, o cognitivo, né, a lógica, a parte que a gente tem que fazer, o objetivo, da camada das emoções, né? Então, quando a gente fala na camada das emoções, a gente está falando ali de um componente que vai interferir diretamente nos resultados, tá? Então a ideia hoje é traçar aqui alguns pontos de conexão entre emoções e resultados e como essas emoções são impactadas pelas nossas relações através da, eu vou dar logo o spoiler, linguagem, através da comunicação. Você lembra lá das suas aulas da escola de, de que a comunicação, você tem um emissor, receptor e uma mensagem? Hoje esse conceito vai ser é, modificado, vai sofrer um upgrade. Vocês vão ver como o ser humano é inteligente, né, a ponto de se comunicar de uma forma extremamente persuasiva, sem saber, né? E isso é o que rege as nossas relações, a maneira como nós interferimos uns na vida dos outros. Vocês estão vendo aí a tela em branco? Se você puder botar ela na metade, ampliar, porque ela tá Ampliar. na terça parte. Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, tá. Eu vou ter que separar aqui a tela. Só um instante. Opa, tem alguém entrando. Só um instante. Então vamos lá. É reunião lá do teu, é? É do meu trabalho. Alguém, se puder, dar uma Mas dá ajuda pra aqui. assistir, ó. Só que eu não vou poder abrir a câmera. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só pegar aqui, tá? Notepad é esse aqui mesmo. Então aqui agora vocês estão vendo a tela? Estão vendo, né? Sim, a tela, sim. Ela continua na terça parte. Na Mas terça tudo bem, parte. vai indo. Melhorou? Agora vamos lá. Então, agora estão vendo, né? Então aqui é só um quadro, né? Pra gente não ficar falando muito no vazio. Então, minha linha de raciocínio é que eu estava falando sobre como as relações, né? As relações, elas interferem nas nossas emoções e como essas emoções interferem nos nossos resultados, né? Então dá até para fazer uma fórmula matemática, R mais E é igual a R, certo? Então, quando eu penso nisso daqui, a gente tem que identificar cada um desses parâmetros separadamente, tá? Para depois a gente juntar e formar a equação aí da performance, né? Se eu domino isso aqui, eu tenho performance. Mas Léo, eu sou formado, tenho não sei quantos diplomas, tenho muita especialidade, muito conhecimento, muita prática na área de direito, na área contábil, na área de design, na área administrativa, né? Eu tenho muita performance, né? Eu conheço muito da minha área,
Não, como é que as emoções elas vão interferir aí no seu progresso, né? Já que você tem todos esses diplomas, por que está tão difícil você empreender? Por que está tão difícil a carreira? Por que está tão pesada? Por que você acorda todos os dias segunda-feira aí desejando chegar logo sexta-feira, né? É até clichê a gente falar isso. Então assim, por que está tão pesado, né? Então essa performance aqui que a gente costuma a colocar ela como a parte mais importante ali, o cognitivo, o conhecimento, ela na verdade é dividido em três pilares, tá? Então assim, para a gente falar dos elementos da equação, primeiro eu vou falar da base da equação, que é o que sustenta a equação, tá? A equação da performance, R mais E igual a, a res, tá? Vamos lá, R mais R igual a res. Então, a equação da performance. Performance, a base do resultado, ela vai ser dividida ali em três pilares. O pilar vai ser esse que você acredita mesmo que é importante, é exatamente o conhecimento, exatamente. Tem anos de experiência na área de direito. Sem esse aí você não vai para canto nenhum. Então nem adianta achar que você não precisa ir para a faculdade, que você não precisa estudar, que você não precisa fazer network para aprender mais com as pessoas, tá? Nem adianta você achar que não precisa trabalhar nas empresas, precisa se formar, precisa fazer uma formação onde você esteja conectado com pessoas para discutir. Isso tudo, gente, traz conhecimento para você. E depois que você aprende, você vai para o mercado de trabalho, você vai lidar com situações ali da vida real, do dia a dia, né? Então, essa performance, então, ela vai ganhar ali um outro nuance, um pilar, que é a disposição. Disposição. O que é disposição, né? Enquanto o conhecimento ele é construído, né, ao longo de um tempo, disposição pode variar. Às vezes eu acordo segunda mais disposto, às vezes na sexta eu estou disposto para o fim de semana, às vezes no meio da semana me dá aquela indisposição, tá? Então essa disposição ela vai sendo pontual, ou seja, ela vai sofrer variações, né? E essas variações às vezes vão ter relação ali com o meu físico. Às vezes eu não me alimentei direito de manhã, então estou indisposto. Eu não dormi bem, estou indisposto, né? Dormi bem, me alimentei, tenho um cuidado com a minha alimentação ali, com a minha nutrição, acordo disposto. Então a disposição tem uma parcela física também, tá? Ela tem uma parcela física aqui, certo? Tem uma parcela física que vai pesar na hora de você formar ali a base da equação do resultado lá. Então, conhecimento você está aqui gerando, né? E para gerar esse conhecimento você vai precisar de disposição, acordar todo dia ali para o trabalho, aprender e assim por diante. E essa disposição ela tem uma variação ali temporal. Quando você é mais novo, está começando, você está mais. Eu lembro que quando eu começava aqui no meu primeiro emprego lá, virava a noite, estava tudo certo, acordava no outro dia, não dormia, ia para o trabalho e estava tudo certo, queria entregar projeto, estava ali com sangue nos olhos, como diz aqui na Bahia, né? Já chegava na voadora, como diz aqui na Bahia, né? Lá na empresa. Não estava nem aí que eu não tinha dormido, estava ótimo. Por quê? Porque eu tinha disposição. E agora com o dobro da idade? Se eu não fizer reposição hormonal, testosterona, se eu não fizer uma nutrição adequada, se eu não parar de comer açúcar, se eu não parar de comer embutidos e todos esses itens aí que tiram a energia da gente, não vai ter disposição para ter performance. Simples assim. É tudo equação, tá? E aí, o terceiro pilar aqui vai ser um item chamado
Permissão. Permissão, Léo, me conta essa história direito. Como assim permissão? O que é permissão? Se você quiser, você pode também falar que é autopermissão, tá? A permissão é uma sensação que você tem. E antes de falar de sensação, eu vou dizer que essa sensação é real, tá? É muito real. Já já a gente vai explicar de onde vem essa sensação. Mas essa sensação é extremamente real. Não podemos dizer que acorda de manhã, quando eu penso ali em fazer 20 mil por semana, né, Geisa? Meu Deus do céu, Sim. não tem condições. Não tem condições, Léo. A permissão tá travada aí. Já já a gente vai saber de onde vem essa permissão, tá? Então, na permissão, na hora que você tá aqui cheio de conhecimento, tá cheio de disposição, acorda todo dia 7h30 da manhã lá no grupo piloto, né? Pra gente fazer reunião. Mas na hora que fala assim, 20 mil por semana, a permissão vai pelo ralo. Ou a ideia vai pelo ralo. E aí o cérebro começa a se perguntar, vem cá, que história é essa de 1 milhão aí e 20 mil por mês, que pô, eu não ganho nem um salário mínimo aqui, eu não ganho nem 3 salários mínimos, nem 5 salários mínimos, você está me falando em 20 mil por semana, que história é essa? Entendeu? A permissão começa a te questionar. E ela não questiona com palavras na sua cabeça, ela te questiona com sensações, sensações nas emoções, sensações no corpo físico, né? Ansiedade, taquicardia, falta de energia. Isso é autopermissão, ok? Autopermissão é até onde você se permite ir. Para saber se você tem autopermissão em qualquer coisa, basta você criar uma imagem. E agora a gente vai entrar no domínio de como o cérebro funciona, né? Nosso cérebro ele funciona na base da criação de imagens. Como é que isso acontece, Léo? O tempo inteiro. Basta eu dizer aqui para você, pensa numa maçã. Mas, assim, um exercício rápido de criação de imagens. Pense numa maçã. Agora pense numa zebra. Agora pense num carro. Agora pense numa casa. Observe que eu estou colocando nomes genéricos. Mas quando você cria a imagem aí na sua cabeça, você não traz qualquer casa. Você traz uma casa que é sua. E de repente a Márcia, ela pensa numa casa de 2 andares. De repente a Geisa já pensa numa casa de 1 andar. De repente o Arivaldo já pensa numa casa na praia. Entende? Então, essas imagens, elas são criadas através daqui da nossa autopermissão. Então, quando você pensa na casa, certo? Eu só pedi para pensar na casa. Agora eu quero que você faça um exercício. Pense em você entrando nessa casa. Pense na possibilidade de você ser o dono dessa casa e você está entrando nessa casa. Então não é mais só a casa. É a casa que seu cérebro preencheu aí com a ideia de casa, do jeito que você acha que é certo. Isso normalmente vem lá do que você aprendeu que é casa. Aí eu já tô começando a dar spoiler disso daqui, tá? Do que você aprendeu que é uma casa. Ah, é a casa dos sonhos. Aí pronto. Quando conecta isso daqui, então, a depender da informação que tem aqui na imagem de casa que você criou, com você se conectando com essa imagem, aí o cérebro começa a te responder com permissão. É simples assim. Então, ele te responde através de sensações. Se você tem uma sensação boa, essa sensação boa é aquela coisa que a gente fala assim, do sentir no coração, tá? Porque permissão, tipo, a gente pode incluir ela aqui, ó, num campo também espiritual para quem quiser, tá? Porque ela tá aqui nesse ponto. Então, essa sensação, Léo, eu senti no meu coração que eu vou conseguir aquela casa. É porque lá dentro de você tem um campo de permissão. Pode não ser agora, mas possivelmente vai ser depois, vai ser mais lá para frente, tá? Então,
quando você cria essa imagem aí, você se relaciona com essa imagem e essa imagem vai acabar interferindo aí na sua autopermissão. Então, sempre que você coloca uma meta e um objetivo, né, você vai ali estar, o cérebro ele começa a criar imagens e são essas imagens aí que criam essas sensações de permissão. Ok. Pergunta quem não quer calar. Tudo bem, já imaginei minha casa, já me imaginei entrando na minha casa e não me sinto, não tenho permissão para prosseguir com essa imagem dentro do meu cérebro. Por que isso acontece e como é que eu faço para mudar? Porque afinal de contas eu quero faturar 1 milhão em 2024, certo? Então, uma vez que a gente sabe agora esses pilares aqui da performance, né, a gente vai começar a entender cada um desses 3 universos aqui, ok? Então, relacionamentos, né, mais relacionamentos mais emoções igual a resultados, tá? Então, quando eu penso aqui nos relacionamentos, eu estou pensando nas pessoas que estão comigo em qualquer empreendimento. Então, eu começo a pensar num modelo de, vamos dizer assim, uma constelação, né? Então, existem pessoas ali que estão próximas de mim, existem pessoas que estão mais afastadas de mim, mas inevitavelmente eu me relaciono com elas. Se eu sou casada ou se eu sou casado, eu possivelmente me relaciono mais com meu marido, com minha esposa, durante o dia, né? Se eu tenho filhos e eles são pequenos, é comum eu me relacionar com eles ali durante o dia inteiro. Tem que levar para o colégio, tem que cuidar, tem que dar comida, tem que dar banho, papapá. À medida que os filhos vão crescendo, eu vou distanciando esse relacionamento, né? Mas nesse relacionamento aqui existe um processo, independente de como ele acontece, existe um processo baseado na linguagem, tá? Ou seja, eu me comunico com essas pessoas. Então eu tenho que entender que para pensar nesse primeiro aspecto aí, nesse primeiro pilar, eu tenho que considerar que relação é linguagem. Como assim linguagem, Léo? É a linguagem a linguagem falada, né? Sim, mas também todas as outras linguagens. Por exemplo, quando você olha para o seu filho e ele fez uma coisa que você não gostou, você só faz olhar para ele. Linguagem. Quando seu marido ou sua esposa vai dormir, você tá ali todo animado para ter aquela noite dos sonhos, e seu marido ou sua esposa vai dormir de calça jeans todo fechadinho ali, já tá te dando um sinalizado aqui que não vai rolar. Entendeu? Linguagem. 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 Já dizia Jacques Lacan, um grande psicanalista, que o inconsciente, ou seja, aquilo que a gente não domina, está na linguagem. Por isso, o que a gente fala é de fundamental importância nessas relações, tá? E por que isso é de fundamental importância? Porque a gente se influencia o tempo inteiro. Nesse momento, inclusive, vocês estão ouvindo o que eu estou falando e estão adquirindo algum conhecimento que possivelmente vai influenciar algum aspecto aí no dia a dia de vocês, tá? Então, quando eu venho aqui para a linguagem, ó, vamos supor que eu vou colocar aqui 2 pessoas, tá? Representar aqui 2 pessoas, certo? E eu vou representar ao redor dessas pessoas aqui um campo, né, uma área, né, e uma área de intersecção, vamos supor, tá? Então, eu, Leonardo, Léo Leão, né, eu estou aqui, certo? E eu estou falando aqui para vocês. De repente, alguém aqui da sala, né, vai me fazer uma pergunta. Então, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo.
para não complicar, tá? Vamos colocar dois exemplos aqui, ok? Então, eu, Leonardo, estou aqui na sala falando e de repente entra alguém na sala, a Geisa ou a Márcia, e faz uma pergunta para mim. Então, eu estou aqui na live, né, falando, e a Márcia vai me fazer uma pergunta. Então, os nossos campos emocionais, né, eles, por conta da nossa relação, né, a gente não tem, a gente se conheceu aqui no Million Club, a gente tem uma relação extremamente de network, né? Então, se a Márcia, por qualquer cargas d'água, ela estiver muito chateada e ela entrar aqui na live e me falar uma quantidade imensa de desaforos, né? Ela está num campo aqui de atuação, né? Que por conta da nossa relação, isso não vai chegar a mim, né? O máximo que eu vou pensar é, olha, ela deve ter tido algum problema lá com a filha, com o marido, com a empregada, né? Então, e o que eu possivelmente o que eu falar aqui para ela, né, vai ser recebido no mesmo nível, né, na mesma camada ali de interação. Então, assim um exemplo mais claro, né? Eu estou aqui falando, olha, empreender é interessante, a gente pode conseguir alcançar a mentalidade para faturar 1 milhão em 2024 e a Geisa vem e fala, Léo, desiste dessa ideia porque eu acho que você devia fazer um concurso público, eu acho que vai ser melhor para você, né? Sem problemas, eu acho, Geisa, tudo bem, tá ótimo, tá tranquilo, eu respeito a sua ideia, é uma possibilidade também, podemos seguir dessa forma, vamos continuar amigos. Agora, coloque essa mesma situação agora, né, dentro de, vamos supor que seja você e aqui seja, por exemplo, o seu marido ou a sua esposa, né, vai dormir ali com você e você está desempregado e está querendo empreender e o seu marido ou sua esposa está trabalhando e sustentando a casa. Somos todos adultos, vamos colocar aqui parâmetros reais, tá? Então, todo dia você fala, não amor, amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou receber tal coisa, amanhã isso, amanhã aquilo, né? E todos os dias, aquela comunicação que está aqui, ó, começa a atrapalhar no seu casamento, começa a atrapalhar, isso no caso de um casamento, tá? Começa ali a interferir na qualidade da relação física do casal, né? A libido vai lá para baixo, né? E porque existe um déficit ali de energia, só um casal, só um da relação que está adquirindo energia, né? Isso na sistêmica chama a, a relação de aquisição, né? Vamos dizer, é a relação que os integrantes ali da relação têm com o sustento do campo, da família, né? Então, isso vai gerar aqui um déficit. Então, se na hora de dormir ali, o seu marido ou sua esposa fala, você podia fazer um concurso público, pode ter certeza que isso aqui vai gerar um, um baque emocional muito mais sério aí no que você está pensando, né, fazer aí no seu propósito de vida. Querem fazer perguntas, considerações? 1 minuto aí para tomar uma água e respirar um pouco. Perguntas, complementos? Olha, eu cheguei atrasada, mas eu gostei do que eu vi. Pena que eu não vi tudo. Eu vou ter que voltar lá para fazer pergunta, Léo. Eu mando depois as perguntas. A gente manda as perguntas, a gente está fazendo gravação aqui também para enviar depois para o canal. Ok? Ô, Léo, e esse relacionamento não necessariamente é só com o outro. Ele pode ser da gente com a gente mesmo. Sim. Para mostrar nossas emoções, né? Principalmente da gente com a gente mesmo. Principalmente, exatamente. Mas não anula a relação com o outro. A relação com o outro é de fundamental importância também, tá? Até porque ela interfere na maneira como a gente se vê. Interfere e molda, inclusive, a maneira como a gente se vê
se a gente não equilibrar essa equação, ok? Se a gente, o que eu disse no início da aula, né? A gente está conhecendo aqui a equação para poder equilibrar. Se eu dominar os pilares dessa equação, relacionamento, emoção é igual resultado, né? Eu consigo equilibrar. Tá? Então já já a gente vai aprender qual é ali o dividendo, né? O divisor, ele quase que literalmente, que faz com que eu equilibre essa equação aí e consiga melhorar os meus resultados ali. Consigo deixar que o meu conhecimento e a minha disposição possam realmente fazer efeito aí no resultado, possam agir na direção do resultado que eu realmente quero, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui. Uma vez que agora eu já sei, né, que relações mais próximas ali com os meus pais, com os meus filhos, para quem já tem filhos, com o meu marido, com a minha esposa, com colaboradores, né, elas podem sofrer ali uma influência, né? Então, essa influência acontece quando o meu campo íntimo, né, é afetado pelo campo íntimo do outro. Ou quando eu não tenho condição de impedir que o campo íntimo do outro interfira no meu campo íntimo. Por quê? Se eu decidir, se eu coloquei na minha cabeça que eu vou empreender, que eu vou faturar R$ 1 milhão no ano, que eu vou alcançar o que eu quiser, né? E se alguém vem de lá e faz um comentário e mata essa vontade, né? Mata esse seu exponencial, somos todos exponenciais aqui. Lembra da fala do Pablo? O que está lá na sua sala da alma? Né? Quem é que entrou na sala da alma? A exponencialidade, a riqueza, a sabedoria. Quem é que você está deixando entrar na sala da alma que está matando esses recursos da sua alma? Entende? Esse processo se conecta diretamente com o que a gente aprende, com o que a gente aprendeu na mentoria. A gente está aprendendo na mentoria, tá? Então, entender as relações, fazer um mapeamento dessas relações é de fundamental importância para que você aprenda a se blindar. Aprenda a lidar com essas pessoas para poder equilibrar essa equação. Só um minutinho, gente. Então, uma vez que eu percebo essas relações, tá? Eu tenho que levar em consideração que essas pessoas aqui, elas podem se manifestar na minha direção de 4 formas, tá? E aí, ou podem vir inquirir algo na minha direção de 4 formas, certo? E compreender essas 4 formas é a base para a gente começar a equilibrar essa equação. Que formas são essas, Léo? Essa forma é o resultado do... Sabe aquela pergunta, o que você fez daquilo que fizeram com você? Já ouviram essa pergunta? Responde aí no chat. O que você fez do que fizeram com você? Né? Então, quando você pega todas as teorias da psicologia, arquétipos, psicanálise, teoria sistêmica, gestalterapia, teoria cognitiva, comportamental, análise do comportamento, todas elas têm milhares de teorias da personalidade, tá? Só que elas todas podem ser resumidas em 4 teorias funcionais para facilitar a gente se relacionar com essas pessoas. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto ali, ou a primeira aspecto de comportamento que uma pessoa pode se dirigir a você para inquirir alguma coisa é no formato de vítima. Vítima não intencional. Né? Aquela pessoa sofre. Ah, e outra coisa, isso vale pra gente também, tá? Como é que as pessoas estão vindo pra mim e como é que eu estou indo na direção das pessoas? Como é que eu me relaciono com meu marido, com minha esposa?
né? Eu sempre que eu quero alguma coisa, eu me coloco naquela posição de vítima. Ô, meu amor, mas é que é tão difícil para mim, eu não consigo, tá complicado, o mercado tá complicado. Ou seja, você é um adulto com plenas capacidades aí e está aprendendo hoje nessa aula o que você precisa para sair desse ponto de vítima, mas você está levando esse discurso para alguém para tentar alcançar algo dessa pessoa. Já essas quatro personalidades aí, elas têm um foco em comum. Já já a gente vai saber. O segundo é a vítima intencional. Então assim, a vítima não intencional, ela vai se queixar da vida, ela vai dizer que está difícil, que está complicado. Então assim, é sempre custoso para ela, é sempre pesado, né? Mas ela não tem ideia às vezes, né? Ela realmente ela está ali sofrendo, mas ela não sabe que ela tem competência para sair daquilo. Mas você tem a vítima intencional. A vítima intencional, ela sabe que ela precisa, ela sabe que ela tem uma deficiência e ela usa isso. Eu tinha uma vizinha lá em Salvador que ela tinha uma dor no joelho que nunca passava. Sempre que você falava alguma coisa, olha, interessante, né, é que você possa fazer tal coisa. Ela falava, pois é, mas a dor no meu joelho, né? É complicado pra mim, tudo era essa dor no joelho. Então a pessoa usa a deficiência, que pode ser qualquer outra, não só a física, né? Para alcançar o que ela quer. Depois a gente tem os narcisistas. Os narcisistas. O narcisista é aquela pessoa que diminui o outro. Ah, Márcia, você está querendo empreender? Você podia fazer um concurso público, sabe? Porque eu fiz concurso público e me dei bem na vida. Então assim, lá esquece essa ideia. Você está errada. Você vai se dar mal. Entende? Você é uma pessoa dessa idade. Olha o teor do discurso narcisista. Entendeu? O discurso narcisista quer implantar uma ideia no outro que não é dela, que não é do outro, que é dela, tá? E depois eu tenho a mais perigosa de todas, que é a vingativa, a vingadora. Ela não só quer ela quer que você faça o que ela quer, mas é como ela quer te colocar para baixo também. Ela quer te perseguir, ela quer te ver mal, né? Então é muito importante a gente observar a partir de agora como as pessoas estão vindo na nossa direção, tá? Para que a gente aprenda a lidar com elas. Então, que a gente observe também como é que a gente está se posicionando em relação às outras pessoas, porque a gente usa isso também, tá, gente? Então, só aqui, ó, para a gente entender por que esses quatro perfis. Esses quatro perfis são perfis de manipulação, certo? A gente usa esses perfis e as pessoas usam isso para manipular a gente. Oh, me ajude que eu sou coitadinho. Ou, poxa, me ajude, você não vê que eu tô precisando. O cara pedindo esmola na rua. Me ajude. Pô, você tem 2 braços e 2 pernas, cara. Por que você tá me pedindo dinheiro aqui? Entendeu? Então, poxa, Léo, mas o cara é necessitado, o cara não teve situação. Entende como você reforça o ponto de vítima dele? Ou seja, ele pegou tudo que fizeram com a vida dele, levou para um ponto de vítima. E se você não puder fazer nada por ele, ele vai ficar ali, não vai sair. Entende? Então, isso tudo é para manipular. Por que é uma manipulação? O cara que está ali na rua pedindo, ele quer que você dê dinheiro porque ele não tem as capacidades para trabalhar e alcançar o dinheiro dele. Ou seja, o que fizeram com ele, ele não conseguiu ainda equilibrar para encontrar um resultado que permita ele sobreviver. Então é só aquilo que ele pode e ele tem o direito de ser vítima. Porque se você chegar e julgar, você vai estar sendo narcisista, tá? Então não vou abrir ainda esse discurso, né? Porque ele costuma se estender muito.
Mas é só para a gente ver o conceito. Se for o caso, a gente abre um outro ponto só para discutir isso aqui. Muito bem, já que a gente sabe que esses 4 perfis acontecem para manipular a gente, tá? A gente vai agora para ao ponto da emoção. Então, a emoção, ela vai ser um impulsionador ali da nossa percepção, né, da nossa decisão. Ô, Léo, se você está desenhando, a gente não está vendo. Ah, tá lá em cima, tá. Isso. Desculpa, perdão. E da nossa ação, tá? Então, quando essa pessoa ela fala, Márcia, você podia fazer um concurso público, e essa pessoa está muito próxima do seu campo, do seu núcleo íntimo, ela tem o poder de alterar a sua percepção. Meu Deus, será que eu vou dar certo empreendendo mesmo? E aí, ó, a permissão do milhão, dos 20 mil por mês, vai lá para baixo. Só mudou a percepção. Os 20 mil continuam no mesmo lugar. A oportunidade está no mesmo lugar. Você só não vai perceber mais. Você vai mudar agora para cá, para começar a olhar para concurso. E se você tiver com o propósito de realmente empreender, isso vai gerar um conflito dentro de você. E aí você paralisa e aí já foi permissão para o espaço. Entenderam? Então, gente, isso daqui é muito sério. As pessoas que têm acesso a gente, elas têm o poder de alterar a nossa percepção. E se você fica todo dia ouvindo ali um discurso narcisista, que você está errado, que você está errado, que você devia estar fazendo outra coisa, porque ela fez outra coisa e deu certo, e você é uma pessoa errada, você é uma pessoa que não estudou, você é isso, você é aquilo, gente, vai moldando a sua percepção. E porque foi assim que o cara foi para a rua pedir. Ele passou por tantas experiências no núcleo íntimo dele, às vezes na infância, às vezes na adolescência, por agressões, que aquilo moldou a decisão dele de ser alguém na vida. Então, essa percepção aqui, ela foi tão... essa percepção aqui tem a ver com sonhos enterrados. Se eu perguntar para você qual é o maior sonho, Léo, eu queria morar nos Estados Unidos, mas eu nem sonho mais com isso. Isso já desisti. Isso tem a ver com sonhos enterrados. Sonhos enterrados. E aí, sabe o que acontece? Quando a sua decisão é moldada para tal, você começa a agir conforme tal. O cérebro, gente, ele tem uma capacidade incrível de você não precisar ficar pensando muito no que fazer. Se lá dentro de você tomou uma decisão de esse negócio de empreender não vai dar certo não, 20 mil por mês é muito dinheiro, viu, Geisa? Acho que, sei não. Todo dia eu chego no meu CLT ali, o cara briga comigo, é aquela complicação. Tá moldando a sua percepção. Tá moldando a sua percepção. Isso vai mudar a sua decisão. E quando muda a decisão, você começa a tomar ações inconscientes para acontecer, para realizar o que está de acordo com a percepção. Então você começa a não organizar suas tarefas, a não fazer a sua sprint, você começa a não ir no encontro diário lá do grupo piloto, né? Você começa a não se conectar com o que você com as pessoas que realmente precisam, né? Ou você tem iniciativas, mas ela não acontece, você dispersa muito tempo, tá? Então, gente, isso acontece no automático. O cérebro da gente, ele é uma máquina é um mecanismo de milhões de anos de evolução que serve para a gente que serve para a gente sobreviver, e ele vai fazer isso, entenda você ou não. O que a gente está recebendo hoje é o conhecimento para você assumir as rédeas, tá? E já a gente vai ver qual é o segredo de assumir as rédeas, ok? Então, quando eu falo aqui dessa percepção, dessa decisão e dessa ação, eu estou falando
campo emocional, né? Que vai estar intimamente ligado aqui. Opa, peraí, eu consigo voltar. Consigo voltar. Que está intimamente ligado aqui ao seu campo íntimo, tá? E quais são as emoções que rolam aqui, Léo? Milhares de emoções. Entusiasmo, né? Assim, tipo, você ouviu a sua esposa ou o seu marido aí te apoiando, né? Aqui, ó, assim, houve aqui uma interação, ele entrou no seu núcleo e falou, amor, eu acho que você vai conseguir, vai lá que você vai conseguir, vai dar tudo certo, tá? Então aquilo mudou sua percepção, eu acho que realmente eu vou conseguir, tá? Aí isso interfere na sua decisão, eu vou continuar, e aí automaticamente você toma as ações. Você tá lá fazendo o seu PDA, né? A sua programação de metas do ano, e você começa a ter um micro resultado. Isso mexe aqui, ó, na sua percepção. Opa, eu já fiz 1000, falta 19, vou fazer 20, entendeu? Opa, já fiz 2000, só falta 18, não bati nesse mês, mas tudo bem, tô na rampage ali, ó, vai dar tudo certo, entendeu? A percepção da gente tá sendo moldada o tempo inteiro. Nesse momento, inclusive, a percepção de você está sendo moldada pelo que eu estou falando. Então, o tempo inteiro, na internet, no Instagram, no YouTube, o tempo inteiro. E ela vai definindo aí, né, a partir de uma dinâmica emocional bem complexa, porque isso varia, tem a ver com estados físicos, tem a ver com tudo isso aqui, ó, que a gente explicou embaixo, tá? E mas ele é fluido, ele acontece ali, e se eu tomar as rédeas disso, eu consigo realmente chegar no resultado que eu quero, ok? A partir daí, eu chego a partir do equilíbrio aqui, de domar esse processo percepção, decisão e ação, que é o que? Você ficar atento ao que as pessoas estão falando para você e não deixar que essa interferência aqui fique moldando as suas decisões aleatoriamente, você começa a assumir as rédeas, tá? Então, tem 2 pontos para isso acontecer e eu já vou falar deles, ok? Então, quando eu chego ali no último ponto, que são os resultados, eu estou falando de micro resultados que eu começo a ter aqui, ó, né? E esses micro resultados vão interferindo também aqui nessa dinâmica, tá? Então aqui existe uma espécie de uma retroalimentação aqui nesse ponto, tá? Então a influência ela vem daqui nas emoções, que interfere nos seus resultados, tá? Agora, quando eu estou pensando em como é que eu vou lidar com essa dinâmica aqui para impedir que isso aqui se desequilibre, significa mexer nessa relação. Ou não mexer na relação, mas mexer nos limites da relação. Certo? Olha o que eu falei. Você vai continuar casado com seu marido, vai continuar mãe de seu filho vai continuar filho seu e assim por diante. As relações, gente, o amor e a preocupação vão continuar, mas o limite entre as relações é que quando é reorganizado, quando é colocado à tona, à prova, é que você começa a ganhar controle nessa dinâmica. E aí você começa a ter mais resultados. Ok? Então, limite, aqui ó, limite nas relações, tá? Limite relacional. Como é que você faz esse limite no campo emocional? Através de uma conversa. Se o problema é criado através de um discurso,
é através de um discurso que você vai colocar um limite. Entendeu? Então, quando a pessoa fala, Márcia, você devia fazer um concurso, né? A sua filha, o seu filho, ou o seu marido, você devia fazer um concurso. Então, na hora que, assim, a pessoa, ela só disse, você devia fazer um concurso. Ou às vezes ela nem fala isso. Ela fala assim, Márcia, você já olhou que esse mês tem vários concursos públicos? Né? E aí tem esse outro ponto também, ó. Limite na relação, intenção do discurso, tá? Isso aqui é fundamental. E implicação pessoal, tá? Aí esses aqui já encerram os tópicos aqui para a gente acabar no horário. Então, limite relacional é você simplesmente dizer para a pessoa, olha, eu já me posicionei de uma forma que eu escolhi ser empreendedor. Então eu gostaria que você não ficasse dando indiretas ou me sugerindo que eu fizesse um concurso público, porque essa não é a minha intenção. Através de uma conversa, você se posiciona e coloca o limite na pessoa, tá? Por que é importante você colocar esse limite claro? Porque as pessoas, elas aqui, ó, elas não deixam muito claras as intenções no que falam. Lembra que aqui, ó, na hora que elas se posicionam aqui, elas vêm dessas 4 formas, mas elas não vêm assim, olha, eu acho que você devia fazer um concurso público porque só eu estou trabalhando e só eu estou sustentando a casa e você não faz nada, fica aí dizendo que está empreendendo e não faz nada. No fundo, a pessoa às vezes ela quer falar isso, mas ela só fala assim, olha, por que você não faz, assim, essa semana saiu um edital do concurso. Então assim, esse sugerir, né, normalmente a gente, por conta da relação que você tem com a pessoa, você preenche o restante. E é esse preenchimento que você faz no automático, né, que altera a sua percepção lá. Mas ela não disse, olha, faça um concurso. Né? Então, isso é usado na manipulação. A pessoa não diz não revela o discurso na íntegra. E a gente faz isso também o tempo inteiro. Entendeu? Ela não revela o discurso. Ela joga parte da informação para, a depender da relação ali, você completar e você fazer. Ou você nunca viu um filho seu, ou o marido ou a esposa tendo uma necessidade, e antes mesmo dele pedir, você vai lá e faz. Né? E tá ok, e tá tudo certo. Né? Só que, muitas vezes, em outras relações, esse ponto está sendo usado para uma manipulação ali, e a gente precisa saber como é que esse pedido está vindo para a gente saber colocar limite na relação. Esse limite na relação tem a ver com fazer as pessoas se implicarem com o que ela diz. Essa é uma outra estratégia de você colocar limite no que a pessoa está falando. Ou seja, se a pessoa fala, Márcia, ou Geisa, ou Liz, essa semana sai um edital do concurso público para, enfim, né, com várias vagas. E aí você fala, tá, ok, né, vou olhar. Quando você fala assim, eu vou olhar, você já está dizendo que você aceitou a ideia, ou seja, já mudou a sua percepção. Quando você pergunta à pessoa, ou seja, você faz ela se implicar com o que ela está dizendo, o que você quer dizer com isso? Experimente te fazer essa pergunta para as pessoas. Quando você ouvir algo desse tipo, agora que vocês já conhecem como equilibrar a equação, tá? Pergunte para as pessoas a partir de agora, o que você quer dizer com isso? Aí você espere só o que você vai ouvir. Veja só o que você vai ouvir depois de uma pergunta dessa. Entendeu? Então, dessa forma, são algumas estratégias para que você consiga fazer o seu posicionamento para que esse campo íntimo seu não sofra influência e isso não altere lá a sua percepção. Porque alterando a sua percepção vai inevitavelmente mudar as suas decisões
e você, sem perceber, vai começar a ir numa direção totalmente contrária. Gente, e a mágica disso é que quando você começa a equilibrar essa equação aí, sabe aquela história assim de, poxa, do nada eu fechei um contrato de 80 mil reais, né? De repente, do nada, não. Isso aí muda tudo em você. Muda a forma como você fala, como você se direciona para as pessoas, como você fala também ali nas entrelinhas, né? Muda tudo e as pessoas começam a perceber e você começa a passar uma confiança maior para quem você está falando. Isso muda tudo, muda absolutamente tudo. Então, a função da gente é proteger o seu núcleo íntimo. Então, eu vou deixar um exercício aqui só para finalizar, antes das perguntas, para que você identifique hoje quem está no seu núcleo íntimo. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha, tá? Para saber quem está no seu núcleo íntimo, basta você saber qual é a relação, o que você troca com essa pessoa. Qual é a troca que você faz com essa pessoa? Você ainda é dependente dessa pessoa financeiramente, emocionalmente? Você precisa da aprovação dessa pessoa? Mas Léo é a minha esposa. E aí existe, aí é uma nuance aí que não dá pra gente ver agora, de como é que a gente deve se posicionar. Normalmente, casais, eles têm uma interdependência, né? Eles não são completamente independentes. Existe ali uma relação que te permite compartilhar determinados aspectos, mas filhos, né? Relação com filhos, relação com colaboradores da sua empresa, relação com amigos, relação com irmãos, relação com... Cada um deles tem uma forma específica, saudável e disfuncional de se colocar. Então, se você se posicionar nessas relações, né, de forma disfuncional, não souber colocar esses limites, você vai sofrer aí uma interferência muito grande aí nos seus objetivos e vai acabar perdendo energia e não vai ter resultado. Então, a tarefa de hoje é identificar quais são as pessoas que estão no seu núcleo íntimo, né? Quem é que troca com você? Você depende de alguém? Você precisa da aprovação de alguém? Tem sempre um irmão que tudo que você faz você fala com ele, ou um pai, ou uma mãe, né? Ou um marido, ou um filho. Você depende de alguém, né, para fazer tal coisa. Então, faça esse mapeamento hoje, porque com esse mapeamento anotado em algum lugar, vai ajudar você a repensar essas relações e você, no mínimo, vai ter aí um ganho de performance nessa semana. Era isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Terminei 19h59. Vou ver quanto tempo a gente tem aqui no nosso cronômetro. E perguntas, pode abrir o chat. 9 minutos, dá tempo suficiente, né? Posso fazer uma pergunta, Léo? À vontade aí. Primeiro, Levante a mão aí. parabéns. Parabéns, você dá show em todas as aulas, viu? Parabéns pelo transbordo. Depois você só ergue um pouquinho pra gente poder printar esse mapa aí. A minha pergunta é o seguinte, eu leio, e eu tenho anotado nos 29 dias, né, sobre essa questão aí de essa questão familiar, né, de tudo você ter que ter a opinião das pessoas tal, né, e eu consegui identificar no próprio dia mesmo que eu fiz lá o curso do Marçal, quem eram as pessoas que eu dependia da aprovação. Então, esse ponto eu superei, inclusive até já deixei de comprar um imóvel por conta de aprovação, e eu só enxerguei isso nesse dia. Esse dia foi um dia muito forte para mim, tá? Mas eu tenho uma outra pergunta baseada nisso. Então, uma coisa é você identificar quem são as pessoas, deixar para trás e beleza. A outra coisa é as pessoas próximas de você, que convivem com você. Então, por exemplo, aqui dentro da minha casa, né? Somente eu estou nessa nova que há 40 anos atrás, há 40 anos da minha vida não tinha. E que eu estou tendo há um ano e meio aproximadamente para cá.
E eu convivo com essas pessoas todos os dias, né? Filho, marido e tal. É, e como você deixar de não receber essa troca, igual você falou aí, né? Muitas vezes a pessoa assim não duvida de você, mas é aquele, tá, tipo, quando ela conseguir, vamos ver se ela vai conseguir, mais ou menos assim, sabe? E aí me falta energia. E o que você falou da mulher do joelho, o meu joelho é o CLT. Tudo eu falar, eu sou CLT, eu não tenho tempo. Eu já percebi isso já. Eu tô tendo até pesadelo, pra você ter uma ideia, Léo, com isso. Pra vocês terem noção, o meu desespero de tempo. E quanto mais eu quero tempo, coisas que não acontecia, tipo, de colocar o relógio pra despertar e eu não consegui ouvir o relógio. Sabe assim? Então, meu cérebro ele tá tentando me sabotar de uma tal forma, quanto mais eu quero, mais as coisas vão cooperando para eu não fazer, para eu desistir, para eu falar que eu tô cansada, para eu falar que eu não tenho tempo e etc. E eu tenho que tirar energia da onde? De mim mesmo. E às vezes eu me canso, sabe? Sim. Então, uma coisa importante aí. Quando você é, sofre essa influência, né, é porque existe uma preocupação com o outro, com o que o outro vai pensar, porque o outro é importante para você. Então, é, normalmente, quando a gente aprende a entender qual é a função real do outro na nossa vida, até onde ele pode vir, né? Assim, um exemplo, minha mãe ela fala que às vezes, filho nunca cresce. Eu falei, como é que é? Nunca cresce? Isso aí era um discurso de 50 anos atrás. Você foi mãe há 50 anos atrás, entendeu? Então, assim, quando você se posiciona e entende pra você, não é pro outro, entender pra você qual é a posição dele na sua vida, né? E isso aí é um exercício mais pessoal de você com você mesmo e ligado ao autoconhecimento, porque quando a gente se importa muito com assim o outro, às vezes a gente houve um histórico na nossa vida que faz com que a gente seja sensível ao que o filho fala com a gente, ao que o pai fala com a gente, né? Às vezes isso foi algo da infância. Então, esse autoconhecimento fortalece a gente por causa disso. Porque você fala, não, eu estou sensível ao que o meu marido, ao que o meu filho fala, porque quando eu era pequeno, meu pai falava a mesma coisa comigo. Então, quando você volta aqui e entende o que foi que aconteceu, que seu pai te falava daquele jeito, aí você fica mais forte em relação ao seu filho, para colocar limite, entende? E aí, por mais que ele fale, aquilo não te tira da linha, né? É isso, espero que tenha respondido aí. Qualquer coisa você manda mais dúvida lá que a gente conversa. Liz, Respondeu sim. Obrigada, Léo. de nada. Eu lembro assim, da frase que eu descobri isso, sabe? Sobre essa palestra, que as pessoas contam. Sua ligação tá falhando, Eu Liz. passei, não, que foi? A gente não está conseguindo entender uma palavra. Liz, sua ligação tá falhando muito, a gente não tá ouvindo. É tudo no telefone, infelizmente. Se quiser Tá mudar, ouvindo agora? Agora melhorou ali. melhorou. Melhorou? Então, que eu larguei o serviço público para trazer para cá, entendeu? E aí eu vejo amigas minhas lá do Brasil me mandando coisa de concurso público. Eu falo, gente, eu não vou fazer concurso público, entendeu? E isso no passado, né? Agora já passou da idade, mas assim, eu lembro que ficava todo mundo indignado porque eu tinha largado o serviço público. Eu falei, gente, eu não quero. E eu estou batendo aqui, tá difícil para mim a minha situação aqui, mas não é impossível, entendeu? Eu tenho que focar. E por isso que eu escuto, eu não estou participando muito, mas eu estou escutando que me ajuda, eu preciso dessa ajuda. A gente precisa de ajuda, né? Porque é muito fácil ficar ouvindo o que Deus fala. E é exatamente o que você falou, a pessoa está pagando as contas da casa e fala assim, mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo? O que você está fazendo que não dá dinheiro? É difícil. Exatamente, gente. Exatamente. Bom, e qual é a pergunta?
Não, eu só queria você ter umas dicas aí pra gente que meio que lidar, né, com as palavras das pessoas que falam, né? Então a gente tem que esse é um exercício diário que a gente tem que fazer, né? Porque são pessoas que amam a gente de qualquer maneira. Estão falando isso pra gente. Né? Exato. São pessoas, a esposa, o pai, a mãe, a irmã, o filho, né? Gente, eu mandei aí um novo link no Meet e pra gente ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Pra quem quiser. Léo, desce um pouquinho só pra gente conseguir printar o mapa. Não tá cortando só a parte final. Eu vou mandar o mapa lá no grupo, fica tranquilo. Ah, então tá bom. Maravilha. Eu vou mandar lá. Tá. Vai terminar em 1 minuto. Vamos pra outra sala logo? O link tá aí no chat. Tudo bem? Bom, então eu tô indo pra lá, para o outro Meet, aguardo vocês lá. Bom, então enquanto a gente está aqui, né, mudando de sala, prontinho. Bom, então mais uns 10 minutinhos aí só pra gente finalizar o papo. Quem quiser fazer mais perguntas, o pessoal tá chegando aí. Vamos dar o link lá no grupo também, né? Precisamos de um Meet com mais tempo. E aí, Ju, galera? Tudo bom, Léo? Acompanhando aqui o bate-papo aí. Tudo bem, né? Tudo ótimo. E aí, se identificou aí com a... Bastante, bastante. Até porque, assim, a gente, quando está nesse processo de transformação, é muito interno, né? E como é um processo interno, as pessoas demoram e a gente vai se transformando pouco a pouco. Tu não enxerga essa mudança, né? Ele vai enxergar quando vier os resultados. E aí, quando der o fruto, aí você já ganha o outro pelo fruto, né? Mas até gerar esse fruto, esse tipo de frustração a gente vai ter e tem que administrar ela. Se não souber administrar essa frustração, aí a gente vai colocando empecilhos, vai se sabotando, vai querendo, enfim, outro tipo de atalhos para ver se esse resultado vem, e aí você vai se perdendo na sua estratégia, né? Exatamente. É uma influência direta na estratégia, gente. Sim. Se a gente permitir, né, às vezes uma fala que alguém, a depender da relação que essa pessoa tem com a gente ali, uma coisa mínima que essa pessoa fala destrói ali tudo que a gente estava imaginando, tudo que a gente pensou para esse ano 2024. E isso, na verdade, é uma das coisas que está bem por trás ali desses planejamentos que a gente faz, e quando chega no fim do ano você não consegue fazer nada, né? Você não conseguiu filtrar a influência, ou seja, você não teve a capacidade de fazer as pessoas se implicarem com o que elas estão dizendo para vocês. As pessoas, elas se acham no direito de falar o que elas é, acham que devem falar, que entendem falar para você, e não querem se implicar com isso, não querem se responsabilizar por isso. Então, assim,
não é o direito de a gente interferir, nem receber interferência, nem ficar interferindo na vida das outras pessoas, né? Porque isso também tira energia. Você ficar se preocupando demais com, às vezes, com um membro da família, assim, tipo, é, tem um estudo de caso de uma pessoa que resolveu se separar. E a família era evangélica, muito rígida, né? E quando ela anunciou que ia se separar, foi aquela confusão, né? Não, você não pode se separar, porque pá, e o casamento horrível, né? Então ela precisou fazer essa blindagem aí para poder encontrar uma outra pessoa, né? E outro marido, era uma mulher no caso. E quando ela encontrou, foi uma pessoa ótima que depois todo mundo aprovou. Então, passar por esse deserto aí de ser julgado, de ser apontado, né, no seio familiar, na comunidade, precisa ser muito levado em conta, né, numa caminhada empreendedora aí. Mas vamos lá, Márcia. É mais como é que eu vou dizer? Uma validação de tudo aquilo que você falou, do que praticamente uma pergunta. No seguinte sentido, dessa equação, onde tem o funcionamento e a emoção, e ela vai te levar ao resultado, a emoção, ela está extremamente ligada ao teu sentimento. Então, assim, a validação que eu vou falar agora é, fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês viu a live do Daniel Oliveira dessa semana, de orando? Eu vou botar lá no grupo, se ninguém viu. Porque Daniel é incrível. E ele chega a falar o seguinte: você não é o que você vê no espelho. Você é o que você sente em você quando você se olha no espelho. Então, ele teve tantas barreiras, mas tantas barreiras, e ele nem, desde o início, ele não se propunha, ele não tinha ideia do que era. Mas ele se determinou em fazer, e ele pode estar com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. E ele se blindou de tal maneira, até de palavras de médicos, como às vezes o Pablo faz. O médico fala, você tem que ficar de repouso, você não vai. Como assim eu vou ficar de repouso? Não. O meu corpo está pedindo para eu fazer, porque a energia vai me dar energia suficiente para aquilo que eu quero. E se eu parar para repousar, vai ser o contrário. Eu não vou ter energia que eu preciso. Entendeu? Então, se eu puder colocar lá no grupo essa masterclass de 1 hora do Daniel Oliveira, nossa, gente, eu vou ouvir aquilo de novo e de novo. Aliás, eu participei daquele dia que o Pablo fez a maratona, o dia inteiro eu acompanhei. E o Daniel Oliveira, ele falou, cada código que ele falou naquele dia da maratona. E ele resumiu perfeitamente isso nessa masterclass que ele falou agora. Então, eu vou botar lá no grupo para vocês entenderem o que é blindar a emoção para chegar aonde precisa chegar, aonde a gente se coloca como algo para chegar. É uma super validação de vocês que ela acabou de falar. Parabéns, né? Legal. Mais perguntas aí pra gente finalizar? Só contribuir só, Léo. Atleta de alta performance, normalmente, eles têm uma capacidade de entrega impressionante. Quando o personal deles, ou a pessoa que treinam eles, dizem para eles fazerem algum tipo de sacrifício ou uma alimentação muito regrada, eles não pensam 2 vezes, eles fazem, porque eles sabem que isso vai melhorar bastante a performance deles. Eu tenho um convívio com um jogador de São Paulo, o Luan, e hoje ele está no banco, né?
mas tudo que o personal dele fala para ele fazer, ele não pensa duas vezes. É uma fé assim de que vai melhorar o desempenho, que ele vai voltar a ser protagonista um dia. Que se a gente pegar um pouquinho dessa performance, dessas coisas que eles fazem, a gente deslancha. Mas você vai ver na Masterclass que ele não era de alta performance ainda. Ele conta do início dele, como foi essa emoção dele para fazer ele galgar isso que ele chegou, entendeu? Isso aí é a performance é uma fase depois, mas ela tem um início, né? E é uma trajetória que, meu Deus do céu, sempre não pode deixar de Uma das vantagens do atleta é que ele está acostumado a lidar com aquela dinâmica da dopamina. Então ele consegue lidar com baixas doses de dopamina, porque a aprovação a necessidade de aprovação, ela tem uma relação com essa dinâmica da dopamina, né? A aprovação, ela traz uma sensação de compensação. Alguém está me aprovando, né? E quando você come açúcar demais, você tem essa sensação também de compensação. Então, um atleta, ele consegue lidar bem com essas barreiras, né? Então, ele consegue lidar com desconforto. Porque observa, quando você começar a falar com as pessoas e colocar esses limites, isso vai te causar um desconforto. A pessoa vai olhar para você assim, né? Você perguntar, o que você quer dizer com isso, né? Isso não é confortável, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Elas estão acostumadas a falar o que elas bem querem, bem entendem com a gente e deixar a gente com aquilo, entende? Então, quando você se posiciona dessa forma, você se sente no início, né? Tem uma sensação de mal-estar assim. E o atleta ele já está acostumado a lidar com essa sensação de mal-estar, né? Por isso que é, é, a, quando você tem uma atividade paralela, por exemplo, tem uma disciplina para fazer atividade física, lidar com o desconforto da atividade física, você vai também conseguir lidar com o desconforto de ter essas conversas difíceis com as pessoas e ter o desconforto também ali do empreendedorismo, né? Então tá tudo conectado, gente. É por isso que o Pablo Marçal corre todo dia lá, 5 quilômetros, né? Porque aquilo também contribui com o resultado dele em outra área da vida. Vamos lá, Erivaldo? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite, pessoal. Bom, só uma contribuição. Meu sentimento acho que tem a ver com a autoaprovação. Se eu já me autoaprovo o suficiente, eu vou requerer menos dos outros. Sempre há um percentual, uma taxa de desejo ou de necessidade de aprovação de fora. Isso é natural. Mesmo o mentor dos mentores vai buscar aprovação no pai maior. Então, meu sentimento é as pessoas, seja empresa, seja família, seja relacionamento homem-mulher, elas começam a caminhar juntas e em algum momento um aperta o passo, vai um pouco mais à frente, o outro vai mais atrás. E apesar de no início da jornada terem propósitos muito similares, em algum momento da jornada de vida de cada um, esses propósitos eles podem ser individualmente, eles podem ser mudados, eles podem ser adequados, transformados. E essa transformação, ela pode ser algo muito simples, sutil, ou pode ser algo extremamente disruptivo. Bom, eu trabalhava aqui no banco, bom, eu estava aqui no meu CLT, então tudo bem, mas agora eu quero algo
eu quero construir uma indústria, eu quero construir várias indústrias, eu quero abrir uma franquia, enfim, eu quero fazer parte de um ecossistema. Então, depende muito de como foi a caminhada dessa pessoa. Em algum momento, acho que se fez necessário parar e reajustar os propósitos de vida de cada um, o alinhamento desses propósitos, sabe? Eu acho que em algum momento faltou